Então esse poder que vinha, que se manifestava quando Paulo estava pregando, vinha de Deus. Então eram manifestações sobrenaturais, sinais, prodígios, maravilhas que aconteciam enquanto ele pregava o Evangelho. E isso vinha de onde? De Deus. Ele não enfrentava o demoniado batendo nele para que o demônio saísse. Mas não, é em nome de Jesus. A principal arma de guerra do crente é o nome de Jesus. A igreja precisa voltar a viver como a igreja começou, com manifestações poderosas do Espírito Santo na igreja. É o que atrai as multidões para a igreja. E lá eles vão ouvir o Evangelho e se converter. Vão ver que realmente Deus está em nosso meio. Número 14. Cite alguns contrastes da vida cristã na experiência de um líder servidor como Paulo. Então Paulo experimentou louvor e vergonha. Foi elogiado e caluniado. Visto como um genuíno servo de Deus, mas também visto como uma fraude enganosa. Foi tratado como uma celebridade e também foi ignorado. Em todas essas ocasiões, Paulo superou dificuldades e circunstâncias sem perder de vista a perspectiva divina. Essas experiências deram-lhe condições de ter alegria frente à tristeza e, pela pobreza material, ter a certeza da inefável riqueza celestial. Então são contrastes na vida de Paulo, coisas contrárias, né? Uma hora ele experimentou louvor, outra hora vergonha. Então foi louvado, Paulo, alguns diziam, que maravilha, Paulo é homem de Deus e tal, né? Queriam até oferecer sacrifício a Paulo, dizendo que ele era um Deus, né? Já em outros momentos, Paulo passou vergonha, foi perseguido, maltratado, foi tido como um lixo da humanidade, né? Então, algumas vezes elogiado, outras vezes caluniado. Algumas vezes falavam bem dele, outros falavam mal, mentiam a respeito dele. Outras vezes foi chamado como um genuíno servo de Deus, foi tido como realmente homem de Deus. Mas outras vezes alguns disseram que ele era uma fraude, que ele nem apóstolo era, né? Então algumas vezes ele foi tratado como uma celebridade, como alguém muito grande no reino de Deus, né? Um representante direto de Deus, um apóstolo, mas também outras vezes ele foi ignorado, tratado como um qualquer, né? Na própria Jerusalém, quando uns o recebiam bem, outros receberam pessimamente. Então Paulo passou por muitos contrastes na sua vida, mas soube guardar a fé, soube ser humilde, soube sempre ser um líder servidor, nunca visando o seu proveito próprio, mas o proveito dos outros. Número 15. Qual a resposta de Paulo aos adeptos da teologia da prosperidade? Então Paulo diz, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, possuindo tudo. Paulo fala literalmente da pobreza material. Ele fortalece o conceito de que a possessão material não é símbolo de riqueza espiritual. A riqueza que Paulo podia oferecer era proveniente do Evangelho de Cristo. O apóstolo demonstra que a pobreza terrena não significa nada e que ninguém precisa tornar-se pobre para obter riquezas espirituais. A questão aqui é, qual é a nossa prioridade? Deus ou o dinheiro? Pois ninguém pode servir a dois senhores. Se nós olharmos para as teorias, as afirmações da teologia da prosperidade, e compararmos isso com o que Paulo prega, com o que Paulo ensina, nós vamos ver que está uma coisa contrária à outra. Ele vivia como pobre, mas que as pessoas enriqueciam. Ele não visava riqueza. Pelo contrário, ele sempre visava o bem do outro, que o outro enriquecesse, mas ele não. Ao contrário desses pregadores, desses líderes da teologia da prosperidade, que são bilionários aí, né? E nós estamos vivendo um tempo em que muita gente diz, fulano, aí tem mansão, tem carro novo, tem fazenda, tem não sei o quê, esse é próspero, esse aqui é um homem de Deus. Mas Paulo não ensina isso. Se olharmos para a vida de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, nós não vamos ver isso, essa riqueza. As pessoas, quando vão falar em riqueza, correm sempre para o Antigo Testamento.
Porque lá as bênçãos são materiais. Lá as riquezas são materiais. Lá se busca uma vida na terra. Não busca o Novo Testamento. Porque no Novo Testamento a visão é espiritual. As riquezas verdadeiras, legítimas, importantes são as espirituais. Visando o reino de Deus e não o nosso reino. A política visa reino na terra. Então aí vários crentes entrando para a política visando um reino na terra, a mandar na terra, mandar nos homens, a serem ricos, famosos, buscando o reino da terra. Mas Jesus ensina o contrário, buscar o reino de Deus. Jesus poderia ser dono da terra, governar a terra, mas ele deixou toda a sua riqueza, ele deixou tudo o que ele poderia ser na terra por amor de nós e deu sua vida por nós na cruz. Paulo fez o mesmo. Poderia ser um homem importante, rico, mas ele deixou tudo pelo Evangelho. Os homens que seguiram Jesus deixaram tudo para seguirem a Jesus. Eles tinham em mente a vida eterna, a morada celestial, e não enriquecimento na terra. Paulo considerava as legítimas riquezas aquilo que ele ia aprendendo, as revelações da palavra de Deus, os dons espirituais, as almas que ele ia ganhando. Isso para ele era a verdadeira e legítima riqueza e que deve ser para nós também. Então não é a riqueza que diz o grau de espiritualidade da pessoa e nem a pobreza, porque alguns acham que é sendo pobre que vão ser alguma coisa, sendo pobres é que vão ganhar salvação, que vão ganhar aí dons do Espírito Santo e tudo mais, sendo pobres. Também não é isso. Então nós não fazemos alguma coisa para conseguir alguma coisa de Deus. É nos dado gratuitamente, pela graça de Deus, não por merecimento. Então não é o pobre, que é o legítimo servo de Deus, o espiritual, nem é o rico, que é o legítimo servo de Deus, o espiritual. Não tem a ver com a posse de cada um. Nós não somos medidos pelo que nós temos, mas pelo que nós somos. Então a pergunta é, qual a prioridade da sua vida? É o dinheiro ou é o conhecimento de Deus? É o dinheiro ou a intimidade com Deus? Você quer herdar a terra ou quer herdar a vida eterna com Deus num corpo espiritual que não vai precisar mais dessa terra? Então decida. Número 16, complete. Se quisermos servir ao Senhor com inteireza de coração, precisamos seguir os passos de Jesus, que foi, é e sempre será o modelo perfeito de líder servidor. Ele viveu para fazer a vontade do Pai e servir a todos. Então o nosso exemplo maior é Jesus. Nós devemos imitar Jesus. Quando Paulo diz, sede meus imitadores, como eu de Cristo sou. Então, quando alguém queria imitar Paulo, estava imitando na realidade Jesus, porque Paulo estava imitando Jesus. Então devemos ser imitadores de Jesus. Jesus deu a vida por nós. Ele é o modelo perfeito de líder servidor. Liderava, mas foi capaz de sempre estar à frente, dando bom testemunho e sempre visando o bem dos outros. Foi capaz de dar até sua vida por todos nós. Então, o verdadeiro líder servidor. E assim deve ser todo líder e todo aquele que deseja transmitir a palavra de Deus. Queremos convidar você que esteve nos ouvindo, nos assistindo nesse programa EBD na TV. Vamos agora orar. E se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. Hoje é o dia aceitável, o dia de salvação. É hoje e agora. Não é ontem, porque ontem já passou. Não é amanhã, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Hoje, se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Você que está doente, que está enfermo também. Hoje é o dia da sua cura. Receba em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus te apresentamos essas pessoas. Ó Senhor maravilhoso.
Para a grata Lourdes, Raia Narcotestar Bicofachai. Que a tua luz, Senhor, de revelação venha agora sobre essas vidas. Ó Senhor maravilhoso, salva, Senhor. Escreve seus nomes no livro da vida. Pai, em nome de Jesus eu repreendo toda enfermidade. Toda doença agora seja curada em nome de Jesus. Que o teu poder sarador agora vá sobre essas vidas. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus.